Hoje a gente vai falar sobre uma única letra. Uma letra que, quando adicionada a um protocolo de emergência, mudou completamente o jogo e, literalmente, salva vidas. É uma história fascinante sobre como a medicina aprende e evolui. Bom, em qualquer situação de trauma grave, a gente sabe que é uma verdadeira corrida contra o tempo, né? Os socorristas precisam agir rápido e, mais importante, na ordem certa. Isso leva a uma pergunta fundamental. A pergunta que define toda a estratégia de atendimento. O que de fato mata uma vítima de trauma mais rápido? O que não pode esperar de jeito nenhum? E a resposta, que hoje é comprovada por inúmeros estudos e pela prática, é essa aí: a hemorragia massiva, um sangramento grave, catastrófico. Perder muito sangue, muito rápido, é a ameaça número 1. Só que, por incrível que pareça, nem sempre foi assim. Por décadas, o atendimento ao trauma seguiu um protocolo famoso, um mnemônico que todo profissional de saúde conhecia de cor. Esse era o famoso ABCDE. A lógica até que faz sentido, né? Primeiro, checar as vias aéreas para ver se o ar consegue entrar. Depois, a respiração, para ver se a pessoa está de fato respirando. E só então, em terceiro lugar, vinha a circulação, que incluía o controle de sangramentos. Pois é, o ponto central é esse. Por muito tempo, estancar um sangramento grave era oficialmente a terceira prioridade. A terceira tinha duas outras coisas para fazer antes, segundo o protocolo. Então, o que fez essa ideia mudar? A grande virada de chave, o que provocou essa revolução, veio do lugar mais extremo possível, onde as lições são aprendidas da forma mais dura: o campo de batalha. Os estudos feitos em zonas de combate foram muito claros. Não deixaram dúvida. Eles mostraram que a principal causa de morte que podia ser evitada não era um problema respiratório. Era o sangramento. Soldados estavam morrendo por hemorragias que poderiam ter sido controladas. E como resposta a essa realidade, a medicina militar criou seu próprio protocolo, o MARCH. E aqui a gente vê a sacada genial. Eles colocaram o M de Massive Hemorrhage, ou hemorragia maciça, lá no começo. Ou seja, a primeira coisa a fazer era parar o sangramento. Esse princípio mudaria tudo. Essa lição, aprendida a um custo tão alto, era importante demais para ser ignorada pelo atendimento civil. Era preciso adaptar. E foi aí que começou a revolução do X. O X foi a letra escolhida para representar a hemorragia exsanguinante, que é esse sangramento em volume massivo. A escolha do X foi bem estratégica, principalmente por causa do som em inglês, para não ter confusão com a letra E de exposição, que já existia no final do protocolo. E essa mudança se tornou oficial e mundialmente reconhecida em 2018 com a 9ª edição do PHTLS, que é basicamente a bíblia do atendimento pré-hospitalar ao trauma. Foi um marco, uma mudança gigantesca de prioridades. Então, vamos dar uma olhada em como ficou o novo padrão ouro do atendimento, a nova sequência que salva vidas. Esse é o protocolo XABCD, o que é usado hoje. Com o X lá na frente, ele garante que a ameaça mais imediata, o sangramento grave, seja a primeiríssima coisa a ser resolvida, antes mesmo de checar as vias aéreas. O ponto crucial é esse. O lema agora é Stop the Bleed, ou Pare o Sangramento. Isso significa que o uso de um torniquete, por exemplo, que antes era visto como um último recurso, agora é uma ação imediata e prioritária. Tudo isso baseado em evidências, em dados que vieram do mundo real. No fim das contas, essa única letra, o X, representa uma gigantesca mudança de mentalidade que se traduz diretamente em mais pessoas salvas. E isso nos faz pensar como um conhecimento como esse, baseado em evidências, pode capacitar qualquer pessoa a fazer a diferença numa situação crítica.